todos. Sejam todos bem-vindos a este centro espírita, a esta casa de oração. Todos os irmãos que estão aqui na casa física, que também sejam bem-vindos aqueles irmãos que estão na energia, na egrégora, através do Facebook. Que todos possam se sentir muito bem nesta noite, onde teremos mais um momento de palestra. Antes de começarmos a palestra, vamos ler um trecho do livro Vinha de Luz, capítulo 108. Operemos em Cristo. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. À espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos ao serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança em Deus, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras. No quadro do imediatismo humano, ampara-se todavia na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Convidamos a todos para que fechemos os olhos físicos, pois a nossa oração hoje é a oração pelos entes queridos, uma oração de Chico Xavier. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa, e ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes
de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos fazem, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim, entregando-os a Ti, através da oração, porque apenas Tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o equilíbrio nas leis de Deus. Irmãos luzeiros desta casa espírita, abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Abençoe e ampare o palestrante da noite, que coordenará o estudo que está proposto. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria de Nazaré. E que assim seja. Meus irmãos, então hoje nós teremos a presença do Ivonei, ele que vai nos falar sobre o tema Gratidão, a Receita da Vida. E o Ivonei é trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nessa noite. Permitam aqui eu fazer uma pequena cantiga de gratidão. É uma poesia de Maria Dolores. Já não quero senão entendimento. Graças te dou, Jesus, porque me ensinas que o teu amor em tudo é sempre grande, ainda mesmo quando se te expande na beleza das coisas pequeninas. Sei que vivo distante do heroísmo que vejo fulgurar entre as almas de escol, mas posso ser o apoio que se te tente socorro e proteção a uma planta doente, para que não lhe falte a carícia do sol. Não consigo extinguir a penúria da terra, entretanto, Senhor, no espinheiral de luta em que ainda me embrenho, posso partir sem mágoa o pão que tenho para um gesto de amor. Quantas lições me mostras no silêncio, a da semente enriquecendo o chão, a das provas cruéis numa prece a vencê-las, a da vela na noite sem estrelas, expulsando a tristeza e a escuridão. Lembro a história de antigo fio de água que criou no deserto amorável jardim. Lembro a lagarta e a seda, nobre e rara, a pérola e a concha, que a formará por lágrimas de luz crescida, em dor, sem fim. Penso na areia resguardando o rio, na pedra que se oculta segurando o lar, na raiz da roseira, às vezes sob estrume, para que a rosa em vagas de perfume possa elevar-se à vida, extinguir e brilhar.
Observo e registro os meus empeços, que o passado de débitos me traz. Mas posso ser, na fé que hoje me alcança, uma simples tarefa, um toque de esperança, uma palavra boa e um sorriso de paz. E sou feliz, Senhor, porque me ergueste, servo que por teus servos se conduz. E porque rogo luz sem que a treva me tome, por trazer em minha alma a bênção do teu nome, agradeço, Jesus. Então, depois dessa pequena poesia, eu não poderia deixar de começar falando de gratidão, falando dessa receita maravilhosa que transforma as nossas vidas, sem agradecer. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade da encarnação, agradecer pelos meus genitores, pelos meus pais que me deram a oportunidade de estar encarnado, principalmente minha mãe, que já a longa data já se encontra no plano espiritual, mas sempre me acompanha nessa jornada terrena. Agradecer por todos aqueles que me ensinaram durante a minha jornada, os professores, os orientadores, os irmãos de caminhada, tantas Elisetes da vida, tantos Marcos, tantos Felipes, tantos e tantos outros nomes que eu poderia aqui citar, uma lista enorme. Agradecer por tudo e por todos. E é assim que eu começo então um pouco desse conteúdo da noite. O conteúdo então foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, e o livro Abençoa Sempre, além de palestras de Divaldo Pereira Franco, Nazareno Feitosa, Marlon Reikdal, Socorro Paz. Então precisamos agora contextualizar um pouquinho para entender realmente o que é gratidão. Então busquei na internet, no dicionário eletrônico dicio.com.br, ele nos dá a seguinte definição: é característica ou particularidade de quem é grato, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por uma ação ou um benefício recebido. Agradecimento, recebeu provas de gratidão. Mas, digamos assim, a gente confunde muito o que é gratidão com retribuição. Então a gente precisa conceituar ainda um pouquinho. Então, retribuição é quando, basicamente, vendo a imagem, você faz algo esperando receber algo em troca. É quando você joga a flecha, joga o bumerangue e esperando, logicamente, que aquele objeto retorne para você. Então essa é a retribuição. Você conta com algo. Já a gratidão é diferente. A gratidão é aquela que não espera nada em troca. Ao exemplo da imagem que eu trago aí, de um bombeiro que executa sim a sua tarefa, como qualquer um de nós, tem a sua retribuição financeira também, logicamente, pelo serviço que executa. Porém, ele executa com algo mais, com uma missão, com um sentimento maior. E ele não espera, mesmo assim ele não espera algo em troca. E como vemos numa imagem, ele foi num incêndio, auxiliou todos aqueles que estavam lá padecendo, mas não se esqueceu do pequeno animalzinho, que também estava lá, precisando ser socorrido, e foi resgatado junto com seus filhotes. E o que acontece? Como vemos na cena, o animal vai até o bombeiro e retribui com um carinho, com afeto, com uma lambida, Então vejam, esse é o verdadeiro sentido desse processo de gratidão.
algo que não se espera nada em troca, algo que acontece. E aí tem um detalhe: por mais que nós conhecemos a gratidão, existe também a ingratidão, que é o contrário. Então, para nós chegarmos na gratidão, eu preciso conceituar também com vocês a ingratidão. Um dos exemplos do Evangelho, então, é a história dos 10 leprosos. Jesus, a caminho de Jerusalém, passando então por Samaria e Galileia, naquele período, ele encontra pelo caminho 10 leprosos, junto de uma multidão enorme de pessoas. E esses 10 começam então a chamar pelo nome do Cristo: Jesus, Jesus, por favor nos ajude, por favor nos ajude. E depois de tantas vezes eles chamando Cristo, apesar de muitos da multidão dizendo a eles: calem-se, calem-se, o Cristo manda trazê-los. E ele atende esses 10 e questiona o que eles queriam que ele fizesse. E eles então respondem, um deles responde para o Cristo: nós precisamos que você nos cure. E o Cristo diz: sim, vão e falem aos sacerdotes. E nesse caminho de retorno daquele lugar até onde os sacerdotes estavam, eles percebem que a lepra tinha se extinguido, terminou, estavam curados. Porém, desses que foram, apenas um depois retornou, demonstrando gratidão para com Cristo, demonstrando gratidão por ter sido curado naquela situação. E aí Jesus pergunta a ele: mas não eram 10? Aonde estão os outros 9? Então vejam, meus irmãos, esse de certo modo é um exemplo de ingratidão, não por aquele que retornou, mas pelos 9 que simplesmente receberam algo, um auxílio, e simplesmente não deram atenção àquilo. Recebi, maravilha. Quantos de nós muitas vezes não recebemos tantas coisas boas durante a nossa jornada? E quantos de nós lembramos de agradecer, de ser gratos por esse auxílio, por ser gratos por determinadas situações? Fica o questionamento. Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, Mensagem Dádivas Ocultas, nos dirá: não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduzas a migalha do teu consolo, entendendo que o erário divino nunca te reclamou gratidão pela assistência contínua que te assegura a bênção da própria marcha. Então vejamos, meus irmãos, como Emmanuel mesmo diz: diariamente, em todos os instantes da nossa jornada, recebemos auxílio fraterno de irmãos da angelitude maior, de irmãos enviados pelo Cristo, de irmãos enviados por Deus, para o nosso auxílio fraterno em tantas dificuldades que às vezes nós passamos, e que sequer eles cobram, esse reconhecimento, porque eles fazem isso com o intuito maior de ver o bem se espalhando.
Eles não estão fazendo isso pedindo algo em troca. Então assim também nós devemos fazer o bem, fazer as coisas boas e sem cobrar gratidão a ninguém. Façamos nossa parte. A questão da ingratidão ou gratidão, se a pessoa vai reconhecer isso, pouco importa. O que importa é nós realmente desempenharmos a nossa missão quanto encarnados, quanto filhos de Deus, nessa encarnação, podendo fraternalmente colocar em prática as ações que o próprio Cristo nos deixa como exemplo há mais de 2000 anos. Então que seguimos a nossa marcha, lembrando também que sempre irmãos nos assistem, irmãos nos cuidam, irmãos sanam as nossas dificuldades, as nossas doenças, e muitas vezes sequer nós ficamos sabendo. Mas que sejamos gratos, que lembramos de, pelo menos quando muitas vezes levantamos de manhã, agradecer a oportunidade a Deus de podermos estarmos encarnados ainda, de podermos ter ainda um dia mais na nossa luta diária de evolução, de crescimento, de podermos conviver um tanto mais com aquelas pessoas que nos são tão caras. Então, sejamos gratos. E quais as causas principais da ingratidão? Diria que muita ingratidão vem do nosso orgulho e egoísmo. Porém, temos algumas enumeradas aqui. Podemos dizer assim que existe muito vitimismo ainda em nós. Muitos de nós, às vezes, depois de passarmos por certas dificuldades, ou estamos passando por aquelas dificuldades, a gente começa a se perguntar e se dizer: olha, nossa, o que estão fazendo de mim? Ou o que fizeram comigo? Eu passei por tudo isso, eu passei por dores, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas aí, Alberto Almeida, um grande expoente do Espiritismo, ele vem e nos diz o seguinte: a pergunta que nós devemos nos fazer não é essa. A pergunta que nós devemos nos fazer é: o que eu decido fazer com o que fizeram de mim? Porque a partir do momento que eu fico no vitimismo, que eu fico achando que tudo terminou, ou que aquilo só vem me agredir, eu não mudo, eu não evoluo. A partir do momento que eu vejo aquilo, mas que eu penso: poxa, o que eu vou fazer com isso? Eu vou usar como um trampolim para eu ser melhor, para eu me modificar, para eu me evoluir? Ou eu vou usar como uma escadinha para descer no fundo do poço? Então, aí está. Precisamos trabalhar esse lado do vitimismo ainda, que acaba sendo, por vezes, presente na nossa vida. O segundo ponto, o apego. Estamos ainda muito apegados, principalmente às questões materiais. Como é difícil nos desprendermos disso. Como é difícil, muitas vezes, doarmos um pouco de nós, doarmos um pouco do nosso supérfluo para o outro. Esse apego que nos prende, até esse apego que temos às vezes com as pessoas, apego às vezes em demasia de pai para filho,
apego em demasia em uma relação casal, apegos de várias formas, são várias e várias formas que nós precisamos nos trabalhar, que nós precisamos começar a partir de nós, dentro de nós, soltarmos um pouco, entender que nesse plano terreno tudo é transitório. Hoje estamos aqui, amanhã, quem sabe, no plano espiritual. Então que aproveitemos essa oportunidade, que aproveitemos isso de trabalharmos isso em nós, isso na nossa vida. O segundo ponto, a muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Quando eu comecei a ver o conteúdo, eu me deparei com isso, e aí eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei há pouco tempo atrás. Estava numa fila aguardando atendimento médico num determinado lugar, e lá eu percebi que havia praticamente uma disputa entre as pessoas que ficavam na fila, que aí uma começou a dizer assim: bah, mas olha, não tô legal, e dói as costas, a minha perna, olha, não tem jeito, tô aqui, não tô aguentando de pé. E aí outra: ah, mas tu não faz ideia, o meu ciático quando pega, tu não faz ideia, e tu não faz ideia das outras coisas que eu tenho. Bah, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquele outro. Aí eu fiquei me questionando, e só ouvindo a história, eu fiquei pensando: nossa, mas é uma disputa, quem está mais doente, quem está mais isso, quem está mais aquilo. Eu entendo que as pessoas sim têm dificuldades, nós todos passamos por dificuldades, por doenças, e precisamos com certeza buscar sempre atendimento médico, procurar o melhor para a nossa saúde. Mas eu entendo que o modo que nós pensamos a respeito disso tem muito a ver com a forma com que as doenças vão agir no nosso orgânico. Se nós tivermos um pensamento positivo, um pensamento fora do murmúrio, da queixa, da reclamação, com certeza nós teremos como sanar melhor aquela doença, nos melhorar mais rapidamente. Inclusive, lembro de uma palestra que eu ouvi, onde o palestrante comentou de uma situação onde a pessoa tinha passado por um momento de doença, uma doença grave, tinha passado por um câncer, e aí chegou num médico para buscar tratamento. E aí esse médico era amigo do palestrante. E o médico comentou como ele entendia quando as pessoas chegavam no consultório dele, ele já visualizava na primeira conversa, na primeira anamnese que ele fazia com o paciente, quem ia realmente sair daquela doença, se curar, e quem ia fazer o tratamento e infelizmente ia acabar desencarnando logo em função da doença. E o principal daquilo era isso, era se mostrar positivo apesar da doença, se mostrar com a mente aberta para entender a doença e até ser grato por ela, porque era aquele momento que a pessoa então parava para olhar para si, olhar para dentro, e entender o que realmente talvez estava de errado lá dentro, poder corrigir e então evoluir. Isso é muito importante que a gente comece também a trabalhar em nós.
essa muquerela. A questão da insaciabilidade. Então a gente às vezes nunca está satisfeito, sempre quer mais, quer mais, quer mais. Não que a busca constante do querer algo melhor não seja positiva. Sim, é positivo. Mas nós temos que entender qual é o nosso limite para que as frustrações não nos tomem. Porque senão nós vamos viver numa vida toda como pessoas frustradas. Pois às vezes os passos que nós desejamos talvez sejam muito longos. Então nós temos que subir pensando gradativamente, para que então essa insaciabilidade a gente consiga controlar em nós. Trago aqui então algumas orientações, agora começando a entrar no quesito gratidão. Orientações até dos textos bíblicos. Paulo de Tarso vai nos dizer em suas cartas: e sede agradecidos, dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então vejamos que a gratidão não é de hoje, não é moda, ela vem de muito e muito tempo. Outro exemplo de gratidão relacionado ao Cristo, o cego de Jericó. Jesus, então, pelo caminho, andava e à beira da estrada encontra-se com um cego e mendigo, chamado Bartimeu. E Bartimeu, ouvindo os burburinhos de que o Cristo passava então pelo caminho, ele não tem dúvida. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E parece que naquele momento a multidão era tão grande que o seguia, Jesus não ouviu. E ele clama novamente: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus vai até ele e pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E Jesus diz a ele: pois bem, tua fé te curou, vai. E ele não vai, ao contrário dos outros que foram ingratos, só retornou um e os 9 se foram. Esse continua junto com o Cristo, o segue pelo caminho e se torna, digamos, um devoto, alguém que realmente tem gratidão por aquilo, tem gratidão e entende a possibilidade que ele teve ali, de poder então novamente ver, e assim ele segue o Cristo, proclamando sua palavra. Não bastasse todas essas constatações, tanto bíblicas como tantas outras histórias aí, trago também um dado científico. Pesquisadores da Universidade Indiana, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que ser grato pelas pequenas coisas da vida pode causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. Um artigo publicado no jornal científico Neuroimagem atesta que, depois de poucos meses exercitando sua gratidão por meio da escrita, seu cérebro passa a se sentir ainda mais condicionado a ser grato. E isso traz
vários benefícios, entre eles a saúde e a felicidade. Então inclusive aqui não coloquei algumas imagens, mas nesse estudo pôde-se verificar, depois de um certo período, induzindo essas pessoas à gratidão, que as imagens feitas do cérebro desses irmãos, em determinada parte lá, eu não vou entrar no cunho médico, não é minha área, me corrija, doutor, se eu estiver errado, mas enfim, certa parte do cérebro fazia uma certa luminescência maior em relação a antes do exercício, demonstrando então que aquele exercício de gratidão feito no estudo científico tinha sim resultados. Então vejamos que até a própria ciência já constata isso. Entrando então um pouco agora no livro Psicologia da Gratidão, da nossa veneranda Joana de Ângeles, e com base também não só nesse livro, e também demais fontes da pesquisa realizada, a gente pode classificar a gratidão em 4 níveis. Pelo bem que não te chega, pelo bem que te chega, pelo mal que não te chega e pelo mal que te chega. Então nós vamos a seguir contextualizarmos um a um aqui. O primeiro nível então, ser grato pelo bem que não te chega. Aí muitos dirão, mas Ivonei, o que tu está dizendo? Pelo bem que não te chega. Mas é isso mesmo. A gente às vezes tem que ser grato, porque às vezes a gente pode pedir coisas a Deus que, se nos fossem concedidas, atrasariam a nossa jornada, atrasariam a nossa caminhada. Porque às vezes suponhamos, eu vou pedir a Deus que me auxilie a ganhar na Mega Sena, na loteria, quero ficar milionário, bilionário, quem sabe. Será que eu saberia administrar, às vezes, tamanha fortuna? Será que essa fortuna não me causaria comprometimentos maiores para a minha existência, daqueles que eu já tenho? Então, reflitamos nisso. Esse é só um exemplo. Teriam tantos outros. Mas que também, no slide seguinte aqui, Maria Dolores nos dirá num pequeno trecho do poema que ela transmitiu por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, muitos daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escarpam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens para mim. Então isso é que eu deixo aqui para a nossa reflexão. Segundo nível, ser grato pelo bem que te chega. Aí, como eu falei antes, será que nós estamos sendo gratos pelo bem que nos chega? Será que nós somos gratos pelo ar que nós respiramos? Será que nós somos gratos pelas coisas tão simples? Fazendo uma analogia no Cristo, dizia ele, deixai vir a mim as criancinhas. Por que vir a mim as criancinhas?
Porque as criancinhas, no fundo, têm esse desejo simples, têm essa visão nas pequenas coisas, as coisas que muitas das vezes fazem a diferença no nosso ser e a gente muitas das vezes esquece. Como é belo às vezes sentar no fim de tarde, olhar o horizonte, ver o sol se pôr. Como é belo estar num ambiente onde tem um rio, uma cachoeira, ouvindo o barulho da natureza, ouvindo os pássaros, fazendo coisas simples e que muitas das vezes não somos gratos. Coisas simples do nosso dia a dia, da nossa vivência, da nossa caminhada. Então que sejamos gratos por isso, por tudo que passamos na nossa jornada. Como nos dirá Joana de Ângeles na página 59, então, desse livro, quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável. Quanto alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida. Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um outro indivíduo ou uma circunstância que propiciaram este momento. Quantos acidentes, desencantos, enfermidades e mortes assinalaram existências que se entregaram a descobertas materiais e intelectuais, as transformações que foram operadas para que se convertessem em comunidades felizes. Então, analisemos tudo isso que Joana nos coloca. Essas coisas simples, essas coisas básicas, que a gente se pegar a pensar, a gente vai longe, longe. Há muito o que refletir nesse sentido. Terceiro nível, então, ser grato pelo mal que não te chega. É importante vermos às vezes quantas pessoas dizendo, mas tive um livramento hoje, era para acontecer praticamente um acidente na minha frente e graças a Deus eu fui livrado. Então essa pessoa já está sendo grata. De alguma forma ela acha que ela foi livrada de uma determinada situação, de um determinado acidente. Lembro de uma história onde um irmão teve uma situação de perder um dedo. E esse irmão estava reclamando porque havia perdido o dedo, o mindinho. E ele chega a um determinado irmão, num centro espírita, e ele começa a lamúria, a lamentação, o murmúrio, a reclamação. E aí esse irmão diz assim, olha, determinado espírito está aqui, e ele está me pedindo para te dizer, para você agradecer a Deus, porque você perdeu só um dedo. Você, no seu plano reencarnatório, deveria ter perdido o braço, por faltas lá no teu pretérito, lá no teu passado. Porém, devido ao teu trabalho no bem, a teu exercício contínuo na busca do bem, você perdeu apenas o dedo. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Então, realmente, às vezes nós passamos por tantas coisas que nós somos livrados, acidentes, assaltos, doenças, guerras, fome, miséria. Quantos países no mundo ainda passando por dificuldade? Graças a Deus, nosso Brasil ainda é rico em condições
é rico em matéria-prima, é rico em condições de podermos saciar a nossa fome, enquanto por aí vemos pelo mundo afora e por locais onde a miséria se instala, onde não temos irmãos que sequer ter o que comer. Irmãos hoje em guerra pelo mundo afora, quantos familiares com certeza desses irmãos perdidos por eloquência, por querer algo mais, por poder. Então agradecemos, sejamos gratos por tudo isso. Quarto nível, ser grato pelo mal que te chega. Como diz o ditado popular, às vezes há males que vêm para bem. E é realmente, às vezes há males que podem nos desviar de certas dificuldades maiores. Eu já ouvi falar assim, mas era para mim ter embarcado num determinado voo e eu acabei me atrasando no trânsito, não consegui chegar lá e infelizmente o avião caiu. Fiquei sabendo depois, o avião caiu e eu estava reclamando porque eu não embarquei. Vejam, logicamente há tudo num plano reencarnatório, não era para ser no momento daquele irmão que haveria ter acontecido esse acidente. Mas às vezes aquele mal que a gente olha, mas olha o trânsito, eu não consegui chegar, eu perdi o voo, é isso. Às vezes é um mal para um bem maior. É um mal que nos levará a algo melhor. Ou, mas eu não consegui aquele emprego, eu queria tanto. Mas às vezes, passou-se um tempo, eu consegui um emprego muito melhor. E aí eu fiquei reclamando porque eu perdi aquele emprego lá atrás. Então vejam, nós temos que avaliar muito isso na nossa vida. Avaliar esses 4 níveis, para a gente conseguir ter uma compreensão e um entendimento maior. E até, muitos vão me dizer assim, mas isso é um masoquismo, pensar assim, mas eu tenho que viver na dor. Não, não é isso. Muito pelo contrário, eu tenho que agradecer pela dor? Não tem que agradecer pela dor. Mas tem que entender aquela dor. Conheço alguns irmãos que passaram por dificuldades e doenças, que no instante em que a doença se instalou, estavam no fundo do poço. Passaram por duras penas, passaram por duras dificuldades. Porém, depois de terem vencido essas duras dificuldades, essas duras penas, hoje são outras pessoas. Mudaram totalmente. Se elevaram de tal forma que depois de certo tempo eu conversando com essas pessoas, eu não as reconheci mais. Porque elas eram de uma forma, se elevaram tanto que aquilo parecia que delas transparecia luz, energia. Por ter superado, por ter entendido que aquele mal que chegou foi por uma outra intenção, foi para olhar para dentro. No mesmo livro, na página 45, Joana nos dirá: numa visão superficial, poder-se a crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento e lamentável transtorno masoquista. Ao inverso, no entanto, essa conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal do sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor, que faz parte do curso evolutivo. Então faz parte da nossa vida, faz parte do momento em que nós estamos, do momento da nossa evolução.
Santo Agostinho vem então complementar. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dirá que as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, por mais que as provas sejam difíceis, o pensamento em Deus faz com que consigamos seguir e consigamos evoluir e então sermos gratos por tudo que nós passamos, porque poderemos olhar para trás e ver que nós mesmos mudamos e não somos os mesmos. Trago agora aqui um pequeno vídeo para nós contextualizarmos um pouco mais então a gratidão. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want to serve. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Cayman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
simple act of caring creates an endless ripple. Então, que possamos ser como o exemplo do vídeo, os semeadores da gratidão, da verdadeira gratidão, aquela que não espera nada em troca. Pois é plantando a semente hoje, que um dia, com certeza, nós colheremos tudo em dobro. E lembrando, como diz o slide, não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, por todos que me ouviram, e que a luz de Jesus fique com todos vós. Obrigado. Muito obrigado, Ivonei. Um momento de muito aprendizado e um vídeo emocionante no final, né? Vamos para a parte final. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem confortavelmente. Nós vamos para o momento do passe e as luzes vão ser diminuídas um pouco, e para que a gente possa continuar com a gratidão, a oração que propiciará bons fluidos para o passe é um poema da gratidão de Amélia Rodrigues para Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora,
melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, Senhor, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, pois eles não cantam de noite, eles não falam de dia, e eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos de adeuses, mãos que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E, Senhor, pelos pés que me levam a andar sem reclamar, obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, Senhor, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, ou então a presença de um amigo, quem sabe somente a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade luzeira desta casa, a Jesus, a Mãe Santíssima, que
nos proporciona momentos como este. Muito obrigado pela presença de todos.